Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesta meditação, vamos caminhar com Jesus a caminho de Emaús. Vamos prestar atenção na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou, verdadeiramente, e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Tome consciência da presença de Deus neste momento. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Amém. Converse com Jesus, repetindo mentalmente: Senhor Jesus, assim como caminhastes com aqueles 2 discípulos tristes e confusos, caminhai comigo hoje. Quantas vezes
eu também me afastei de Jerusalém, com o coração abatido. Quantas vezes não te reconheci, mesmo andando ao teu lado. Perdoa, Senhor, minha falta de esperança, minha impaciência, minha distração. Purifica meus olhos e aquece meu coração, como fizestes com aqueles discípulos no caminho. Amém. Respire fundo, expirando pelo nariz, segure e expire suavemente pela boca. Mais uma vez, inspire, segure e expire. Imagine-se caminhando por uma estrada de terra batida. Logo ao entardecer, o sol se despede no horizonte e você sente uma brisa leve tocando o seu rosto. Você está aflito, com o coração pesado. Carrega dentro de si decepções, incertezas e uma sensação de que as promessas de Deus talvez não se cumpram mais. Você pensou que tudo faria sentido, mas agora só restam lembranças confusas. E é nesse caminho de uma estrada de terra batida, entre perguntas e silêncios, que você percebe alguém se aproximando de você. Um homem começa a caminhar ao seu lado. Você não o reconhece, mas sente paz. Ele puxa assunto com você, perguntando com delicadeza: sobre o que vocês estão conversando? Você abre o coração. Fala de tudo aquilo que não entende, do que te frustrou, das promessas que pareciam certas, mas ficaram pelo meio do caminho. Ele escuta com atenção e daí começa a falar. Você o escuta e percebe que suas palavras são como luz nas sombras. Ele relembra as Escrituras e mostra que o sofrimento também faz parte da promessa. Que a cruz que você tanto falou para ele não tratava-se de derrota, mas de passagem. E à medida que ele fala, o seu coração começa a mudar. Arde. Teu coração se aquece, ganha força. E vocês seguem juntos até a sua casa. Então chega a noite e você sente que não pode deixá-lo partir. Então diz: fica conosco, Senhor, já é tarde.
Ele entra e vocês sentam-se à mesa. Ele pega o pão, abençoa, parte e entrega para você. E nesse gesto, tudo se ilumina. Seus olhos se abrem e você entende, era Jesus o tempo todo. Ele caminhava com você, ele falava com você, ele partilhava e partilha o pão com você. Permaneça agora, nesse momento, com Jesus. Deixe o silêncio do coração se transformar em diálogo. Veja, vocês estão frente a frente. E você vai lá no fundo do seu coração e fala com sinceridade: Senhor, o que precisa ser iluminado na minha vida, e Ele vai te mostrando. Dialogue com o Senhor. Você então pergunta: o que ainda está confuso em mim? Onde que falta fé, Senhor, esperança ou entrega? Escute-o. Fale com ele sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre sua vocação e a sua caminhada espiritual. Não perca a oportunidade de fazer este diálogo com o Senhor. Peça clareza, peça luz e peça coragem, não só para enxergar, mas para enxergar e para seguir o caminho que Ele te mostra. E que mesmo ao partir do pão, se ele desaparecer de vista, ele ainda permanece no seu coração. Respire profundamente. Inspire essa certeza. Jesus caminha com você, mesmo quando não é reconhecido. Tente tirar do seu coração toda a dúvida, toda a solidão, todas as vezes que você se sentiu confuso, ansioso. Inspire essa confiança, essa certeza que Jesus está com você. E expire toda a ansiedade, toda a dúvida, toda a solidão. Deixe a presença de Deus transformar sua estrada. Inspire e expire. Agora, repita mentalmente: Jesus ressuscitado, tu que vieste ao meu encontro quando eu me sentia sem rumo, eu te agradeço. Fica comigo quando anoitecer e aquece meu coração com a tua palavra.
Abre meus olhos para te reconhecer em cada pão partilhado, em cada gesto de amor, em cada novo dia que começa. Dá-me a coragem de anunciar com alegria: Tu estás vivo, tu caminhas comigo. Amém. Se você ainda tiver alguns minutos, permaneça na presença de Deus e tente escutá-lo com intimidade, para que você tenha coragem de fazer tudo o que ele te pede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.